Amados irmãos, bom, vamos lá. Nós vamos para a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero trazer uma palavra. O título da mensagem de hoje é forte. Talvez você vai demorar um pouquinho para entender o título desta palavra. Que eu já estou com o papel e estou na Bíblia no papel. Mas vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é O Deus dos Desgraçados. Aí você fala, misericórdia, pastor. O Deus dos desgraçados, né? Vamos falar sobre essa questão de graça e desgraça, né? Porque entre a graça e a desgraça tem os engraçados. Mas vamos entender, porque na língua portuguesa esses termos, eles são bem interessantes. Se graça é favor imerecido, se graça é a presença de Deus na vida da gente, a desgraça é a ausência de Deus na vida do ser humano. É a falta de Deus, na realidade. Então, o Deus dos desgraçados, porque quem não está na graça está na desgraça. Esta é a triste realidade. Claro que as pessoas jamais, se você disser você está vivendo como desgraçado, ninguém aceita esse termo, até porque o termo é pesado, é um termo de forma pejorativa usada. Quando você fala você é um desgraçado, na realidade é uma coisa pesada mesmo dizer que alguém é desgraçado. Mas desgraçado significa estar fora da graça, estar longe de Deus. Esse é o termo que pode mais se aplicar. Então eu quero falar do Deus dos desgraçados. Vou pegar algumas referências bíblicas, mas a primeira delas que eu quero que vocês acompanhem comigo é Romanos, no capítulo de número 4, e nós vamos ler os versículos 23, 24, 25. Romanos 4 e 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pronto. Todos pecaram e cortados, destituídos foram da graça de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Então, se foram cortados da graça de Deus, agora está vivendo um estado de desgraça. Em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça. Então esse Deus dos desgraçados, que é o termo, é forte, eu queria ler com vocês aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, o versículo 18 e 19, olha a manifestação desse Deus para quem estava na desgraça. Lucas 4 e 18, diz assim. Primeiro voltar um pouquinho atrás para subentender melhor. Vamos ler a partir do versículo 14. Lucas 4,14, assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, escute:
o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, vamos ver para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele pega o livro na sinagoga dos judeus, ele faz essa leitura lá de Isaías, profetizado 700 anos antes, e onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para quê? Para evangelizar. E na lista dos que ele iria evangelizar e mudar a vida estão os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mas vamos por parte. Ele veio para evangelizar os pobres. Interessante que Jesus, ele estava sempre muito próximo dos pobres. Duas classes que ele bateu de frente, bateu forte de frente, foram os religiosos da época, os sacerdotes religiosos da época e os ricos avarentos, ao ponto de ele dizer assim: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico avarento no reino dos céus. Aquele moço rico que chega para ele e que observa a lei, e ele diz: Senhor, o que é que eu posso fazer para entrar no teu reino? E Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Ele falou: honra teu pai e tua mãe. Então ele falou: isso aí eu tiro de letra, eu conheço isso desde que eu era criança, ou seja, meus pais me ensinaram isso. Beleza, então falta uma coisa: vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vem e você pode me seguir. E a Bíblia diz que ele se retirou triste porque ele era muito rico. Então ele batia de frente com essa riqueza do avarento. Não é pecado ser rico. Aliás, a Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus. E eu me lembro sempre da frase de Billy Graham, que dizia o seguinte: o problema não está em os homens possuírem riquezas, mas sim em as riquezas possuírem os homens. Então Jesus estava muito perto de pobres, de pecadores. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele estava perto de prostitutas, ele entrava na casa de ladrões. Aliás, nas últimas horas dele, não foi um religioso que ele salvou. Nas últimas horas dele, não foi um bilionário que ele salvou. Nas últimas horas dele, ele salva quem? Um pobre e ladrão. Ladrão e pobre, pobre e ladrão, até porque a maioria dos ladrões acabam pobres. Não é interessante isso? Então ele diz: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Por quê? Porque quando o evangelho chega na vida do pobre, o pobre deixa de ser pobre e passa a ser rico, porque quem sai da desgraça e entra na graça, ele agora é rico da graça de Deus. Aleluia! Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de obras, para que ninguém diga: eu sou tal, eu fiz, eu faço, eu dou, eu fiz, e eu vou para o céu por causa disso. Aliás, na reforma protestante, a maior reforma protestante, que veio através de Martinho Lutero, ele bateu forte contra a Igreja Católica, que vendia lugares no céu. Era aquela história: se quiser ir para o céu, tem que pagar, tem que comprar os autos de indulgência, e o caixa eram os religiosos católicos. Aí Martinho Lutero veio e diz assim: o justo será justificado pela fé. Aleluia! Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras, é através da fé. Ignorou para sempre a história do cristianismo na face da terra através da fé. Então ele está sobre mim, disse Jesus, para evangelizar os pobres, as prostitutas, os presos. Às vezes a gente tem um desprezo pelos presos. Claro, eles têm que pagar diante da sociedade, mas diante de Deus, Jesus veio para eles também.
Jesus veio para as prostitutas, para os perespos, para os marginais. Ele veio para todos, todo aquele que crê. A segunda, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas hoje com o coração arrebentado. Olha o que diz Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Teu coração, coração daqui, da mente, porque dele procede as saídas da vida e da morte. Quanta gente hoje, né? Quanta gente hoje nessa situação, precisando de cura, de quê? Porque está com o coração doído, machucado, ferido. E esse papel, quem tem que fazer isso hoje? Nós, a igreja do Senhor Jesus. Porque ele foi e deixou-nos. Aliás, a igreja começou depois que ele foi. Ele veio fazer o alicerce, levantou 12 homens, que talvez eu e você não os recrutasse para uma obra tão grande. O melhorzinho dos 12 que tinha era Judas. Era o mais capacitado intelectualmente, era o mais estudado. Depois Mateus, que era coletor de imposto ali, judeu trabalhando para o governo romano. Mas Judas era um cara, digamos assim, no grau de escolaridade era o melhor de todos. E ainda fez o que fez. Ele levanta esses homens para começar o maior organização. Homens criam organizações, Deus cria organismos. Organizações são criadas e desfeitas e não são vivas, mas organismos são vivos. E ele criou o maior organismo da face da terra, chamado igreja, que ele disse que as portas do inferno viriam contra ela, mas não iriam prevalecer, porque ela estava fundada nele próprio. Aleluia. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, aquela que não cai, aquela que segura a construção. Então ele veio para curar os quebrantados de coração. Terceira coisa, apregoar liberdade aos cativos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos olha que coisa maravilhosa, apregoar liberdade aos cativos. Então, quando você falar para uma pessoa que está enrolada, para uma pessoa que é pobre em todos os aspectos, para uma pessoa que está vivendo no caos da depressão, que está vivendo no caos das síndromes que hoje a ciência declara para todos verem, olha, diga para essas pessoas que Jesus veio para pôr em liberdade esses cativos de traumas, de problemas do passado. Jesus veio para pôr em liberdade, e nós somos os emissários dessa comunicação através do Evangelho de Cristo. Aleluia. A quarta coisa, dá vista aos cegos. Aleluia. Quando nós andamos sem Cristo, nós somos como cegos. Como cegos. Ele deu vista a cegos, literalmente cegos. Mas trazendo para uma figura de linguagem, dá vista aos cegos. O ímpio que está lá fora, ele acha que está bem, que está certo. Ele não enxerga a verdade. Com aquela mensagem que eu preguei aqui, tenha coragem para acender a luz do seu porão. Lembra dela? Eles estão lá achando que estão fazendo certo. Em seus atos religiosos, em seus atos do dia a dia, eles acham que estão fazendo certo. Jesus veio para abrir a visão dessas pessoas, dar vista aos cegos, e finalmente pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Deus dos desgraçados veio para tirá-los da desgraça e colocá-los na graça através da fé que nós precisamos ter nele. Aleluia. E Jesus veio para mudar a história, irmãos. Já estava falando aqui da mulher samaritana que está lá em João no capítulo 4. Aquela mulher ali tem um encontro
o Senhor tem um encontro com ela, né? Quando chega e ela está ali tirando água, e o Senhor pede água para ela, e ela diz: você não está vendo que eu sou uma mulher samaritana, você é judeu, e os judeus não se comunicam com os samaritanos, como é que você pede água para mim, tu sendo judeu, e eu sendo uma mulher, e mais ainda, samaritana? Que papo é esse? E Jesus diz: olha, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, em vez de você dar água a mim, você pediria água para mim, porque quem bebe dessa água que Jacó deu esse poço para vocês, aqui em Sicá, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Então ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, então me dá desta água. O pecador a princípio só entende o material, ele falava no espiritual, ele entendia no material. Ela já pensou o seguinte: se eu nunca mais vou ter sede, nunca mais vou precisar vir aqui buscar água, então me dá dessa água. Jesus falava de uma água diferente. Aí ele diz: vai buscar teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: ó, dissestes bem, porque já teve 5 maridos, e o que você tem agora ainda não é teu. Aí ela começa agora a se assustar com aquilo. Como é que ele sabia isso? Aí ela começa a questionar. Olha, a gente sabe que o Messias vai vir, mas olha, uns dizem que a gente tem que adorar aqui, nesse monte, outros dizem que é lá em Jerusalém. E como é que é esse negócio? Aí Jesus olha para a mulher e diz assim: olha, mulher, a lei diz isso, que tem que adorar lá em Jerusalém, sim, mas a hora vem, e a hora vem, e a hora já chegou, é onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz para ela: essa hora já chegou. Então ele veio para quebrar tudo do passado. Não é em Jerusalém, não é maior, a lei maior não era de Moisés, é a dele. Agora, interessante uma coisa nessa passagem da mulher samaritana, ele quebra uma série de coisas aqui. Primeiro, ele tem um encontro com a mulher. Primeiro, não era no sábado, porque a mulher estava tirando água, os discípulos tinham que fazer compra. Se fosse no sábado, nem ela estava tirando água, nem os discípulos tinham que fazer compra, porque dia de sábado o judeu não comprava e nem vendia nada. Depois, outra coisa, Jesus não era sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. Então, ele quebra ali alguns paradigmas, e ele diz: olha, a hora chegou em que a salvação é chegada a todos os povos. Agora é a hora em que você pode me adorar em espírito e em verdade. Aleluia! O Deus que tira o pecador da desgraça e leva para a graça chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. E aquela mulher, quando ouve isso, entra na alma dela uma alegria imensa, e ela vai chamar os homens da cidade. Eles: olha, eu conheci um que pode ser o Messias que nós esperávamos. Aqueles homens vêm, e quando chegam, depois ele diz assim: olha, mulher, já não é pelo que tu falastes, mas é pelo que nós ouvimos dele, e nós também cremos que ele é o Messias. Ou seja, saíram da desgraça para entrar na graça. Aleluia! Glorificado seja o nome santo de Jesus. É triste, é pesado, mas deixa eu dizer a você, que se você não está na graça, você está na desgraça. E os desgraçados vivem uma vida de desgraça, em toda essa redundância do português. Os que estão na graça vivem debaixo da graça, e debaixo da graça é viver debaixo do favor que a gente não merece, do favor que eu não merecia, que você não merece, de um favor onde a gente tem que todos os dias dizer: Deus, eu te louvo porque eu não merecia isso, eu te louvo porque eu não mereço, mas eu estou aqui porque Deus é bom.
Quando eu disse que Deus não gosta de religiosos, aqueles que batem no peito e falam: eu sou o melhor, eu dou o melhor dízimo, eu dou a melhor oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Lembro-me do publicano e do fariseu. Quando o fariseu chega lá na parábola de Jesus, ele diz assim: olha, dois homens, um dizia: eu sou o cara, eu sou bom marido, bom pai, bom isso, bom isso, bom isso. E ainda olhava para o pobre do publicano que estava ali e dizia: eu não sou como os demais, e eu não sou como aquele ali. E o publicano, na hora de falar com Deus, ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E o Senhor disse o quê? Que aquele homem saiu agraciado e o outro saiu na desgraça que chegou, pior do que quando ele chegou. Então, meu amado irmão, nós temos que todos os dias dizer: Deus, obrigado, obrigado, porque eu não mereço, eu não merecia, mas o teu amor me alcançou. E vou lhe dizer mais uma coisa: lá no céu, quando chegar lá, eu não sei, essa pergunta sempre é feita: pastor, nós vamos conhecer as pessoas lá? Eu não sei, quando chegar lá nós saberemos, mas se conhecermos, quando você chegar no céu, possivelmente não é isso que você vai ouvir. Você chegar lá no céu e a pessoa dizendo assim: ó, você está vendo por que eu estou aqui? Porque eu era o pastorzão. Eu estou aqui porque eu era o cara que dava mais dízimo. Eu estou aqui porque eu nunca traí a minha mulher. Eu estou aqui porque eu fui um ótimo filho. Eu estou aqui porque eu fui isso. Só coisas boas. Então, possivelmente, você não vai ouvir isso. Talvez você vai ouvir assim, o camarada dizer: se for paulista vai dizer meu, né? Você não imagina, depois de toda a porcaria que eu fiz, depois de tudo que eu roubei, depois do que eu errei, traí, fiz tudo errado, mas eu estou aqui porque a graça de Deus me alcançou, senão eu não estaria aqui. Aleluia! Eu era um desgraçado, mas a graça me alcançou e hoje eu estou aqui por isto. Aleluia! O Deus dos desgraçados me aceitou. O Deus dos desgraçados me tirou da miséria. E eu não imaginava que eu chegaria aqui, mas eu estou aqui. Aleluia! Porque às vezes a gente faz uma imagem errada, que você vai encontrar lá no céu só quem foi santo na terra. Não, querido, você vai encontrar no céu só quem foi muito pecador na terra e foi alcançado pela graça de Jesus. Não é pelas obras, para que ninguém, nem o pastor, nem o papa, nem a freira, nem o fulano, nem o ciclano, diga: foi pelas minhas obras de caridade que eu estou aqui. Consegue entender essa palavra? A graça de Jesus. A graça de Jesus. Porque pela graça vocês são salvos. É a graça. É a graça. É a graça de Jesus. É um favor que eu não merecia. É um favor que você não merecia. Mas somos alcançados porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o melhor que ele tinha, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê possa entrar na graça e não morra e possa ser salvo. Aleluia! É a graça do Senhor, aleluia! Não importa, a mulher samaritana era divorciada pela quinta vez. Pela quinta vez. Às vezes hoje a igreja evangélica, alguém que foi divorciado, vocês sabiam que tem denominação evangélica no Brasil, que se a pessoa passar por um divórcio, se ela quiser ir para a igreja, eles ainda permitem ela entrar, mas ela fica num banco separado, como se fosse um leproso de uma lepra contagiosa, e para eles essa pessoa não entra no céu, e eles poderiam rasgar essa página, porque esta mulher estava no quinto divórcio. Mas o Senhor disse: a hora chegou em que você pode me adorar aonde você estiver, e ele faz dela uma missionária na hora. Não importa quem você foi, não importa quem você é, o importante é quando a graça alcança você. É quando a graça alcança você. Aleluia. Vocês entenderam essa palavra?
A graça de Jesus. A graça de Jesus. Depois que nós somos alcançados pela graça, aí a gente dá aquilo que a gente tem, né? Eu era um desgraçado, mas hoje eu sou um agraciado. Então os agraciados transmitem graça, e a pessoa passa a ser engraçado. Passa a ser engraçado. O termo engraçado significa alegre, garboso, né? Uma pessoa que você gosta de estar com ela, fala assim: olha, eu gosto tanto de fulano porque ele é muito engraçado. Mas gente que diz assim: olha, aquele é um desgraçado, eu não quero estar perto de pessoas assim. A graça muda. A graça muda. Aleluia. Glorificado seja o santo nome de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Você está aqui por causa da graça. Se você for dizimista, amém. Se você não for, amém. Se você der R$1, amém. Se você não der nem R$1, amém. Mas geralmente quem está debaixo da graça é agraciado. E sendo agraciado, ele é liberal. Ele é abençoador. Uma pessoa que foi alcançado pela graça, ele agora não faz para ser, ele faz porque é. É diferente. Ele não respeita sua mulher, seu marido, sua família, para ser crente. Ele faz isso porque ele é um agraciado. Ele não dá dízimo, oferta, nessas campanhas loucas, sem sentido na palavra de Deus. A pessoa faz tudo errado, não está nem aí para nada, mas dá uma grana aqui, como que pudesse comprar a bênção de Deus, e isso está se condenando cada vez mais. E ele dá porque ele faz tudo errado lá, mas ele fala assim: mas olha pastor, eu sou o seguinte, eu faço errado, mas o meu dízimo está lá todo mês. Deus não recebe, não está nem aí, a igreja até recebe, e de repente até uma coisa amaldiçoada, né? Agora quando a graça alcança você, aí você é fiel, aí você é abençoador, você tem um coração bom. Existem os que dão esmola para conseguirem se salvar, e existem os que abençoam porque já são salvos. Isso é como o batismo. Eu não me batizo para ser crente, eu me batizo porque eu já sou crente. Aleluia. A graça muda tudo. Aleluia. Paulo ora ao Senhor e está com um problemão, e ele quer, e 3 vezes ele ora, e ele quer resolver o problema, e o Senhor chega para ele, para o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, e fala: Paulo, sossega o facho, Paulo. O facho não está na Bíblia, foi eu que coloquei. Paulo, sossega, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. A graça de Jesus te basta, meu irmão. A graça de Jesus basta para essa igreja. O que nós precisamos é da graça de Jesus e nunca estarmos debaixo da desgraça, porque o Deus dos desgraçados veio para nos arrancar da desgraça e nos colocar debaixo da sua graça. Fique de pé e aplauda a este Deus que nos trouxe para a sua graça. Deus é bom, e em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Jesus, recebe aí.